Alegria de contar com a presença de 3 ilustres nomes representativos do ecossistema de justiça, do sistema judiciário, começando com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, e a desembargadora Denise Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados e encarregada do tratamento de dados pessoais. E o Fernando Antônio Tasso, que é juiz de direito coordenador do órgão encarregado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, é uma honra, uma alegria contar com vocês aqui para tratar deste tema muito importante, relevante nesse momento e mais oportuno ainda porque ontem foi publicada a resolução, né, da ANPD, então é relevantíssimo, bem adequado. Muito bom dia para vocês, a gente tem 15 minutos para uma exposição inicial e depois um bate-papo, combinado? Eu vou começar, então, com o ministro Ricardo Cueva, depois a Denise Frankowski, fechando o primeiro ciclo aí, o Fernando Tasso. Pode ser? Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Seja muito bem-vindo, ministro. É uma honra, uma alegria contar com sua presença neste evento. Ministro, temos 5.000 inscritos de todo o ecossistema de justiça do Brasil, de todas as instituições. A gente começou, é uma maratona de conteúdo, terça-feira foram 3 turnos, quarta-feira 3 turnos, quinta-feira 3 turnos, com 20 salas paralelas, com cursos, com oficinas, e hoje é o grande dia de fechamento. Muito obrigado por abrilhantar esse dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na Expo Jude. Eu cumprimento inicialmente essa iniciativa. Eu acabava de ver essa palestra muito interessante anterior. Cumprimento a desembargadora Denise Frankowski, o juiz Fernando Tasso. Os dois são integrantes do grupo de trabalho que foi renovado agora no Conselho Nacional de Justiça sobre acesso ao banco de dados e à Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente vai dar procurar debater, estudar essa conformação que o Judiciário deve adotar em face da nova lei e dos novos tempos, né? Realmente, como você disse, Valdemir, ontem foi definida a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Finalmente, já temos desde o dia 18 de setembro a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, depois de uma longa vacatio legis, e temos tido importantes inovações no nosso ordenamento, né? E no nosso sistema jurídico de modo geral. Há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida provisória 954, que impunha às telefônicas fixas e móveis o dever de fornecer ao IBGE todas as informações sobre as suas bases de dados, na prática, reconheceu a existência de um direito fundamental à autodeterminação informativa, ou um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Isso tem um impacto muito grande na maneira como a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada e também, obviamente, no Judiciário. No Poder Judiciário, a questão da incidência da proteção de dados pessoais se coloca de 2 modos. Num primeiro aspecto, a atividade não típica, não jurisdicional do Poder Judiciário, ela continuará com uma ampla incidência da Lei de Acesso à Informação, obviamente, e há dispositivos na Lei Geral de Proteção de Dados que prevêem esse diálogo entre as duas fontes de direito, entre a Lei de Acesso a Informações e a Lei Geral de Proteção de Dados. Na atividade jurisdicional típica, a questão é um pouco mais complexa, tanto assim que a própria lei europeia e a nossa lei agora são quase que omissas no que tange as normas que tratam disso. Isso é meio óbvio porque o Poder Judiciário ocupa uma posição diferente dos outros poderes, na medida em que ele deve exercer sua atividade com autonomia, imparcialidade, isenção e, portanto, nem todas as normas de proteção de dados se aplicam automaticamente, é preciso que haja uma avaliação ponderada e cuidadosa. É por isso que o grupo de estudos, o grupo de trabalho do CNJ, que já existia desde 2019 e foi agora renovado, se preocupou em propor uma recomendação que foi, afinal, traduzida numa recomendação 73 do Conselho Nacional de Justiça, que reconhece
nas suas considerações que a LGPD, obviamente, é uma lei que tem a pretensão de generalidade, unicidade, porque ela tem no escopo a proteção de dados da pessoa natural, independentemente do agente que faça o tratamento dos dados pessoais, ela se aplica, portanto, a todos os entes privados, assim como os entes públicos, né? Há poucas hipóteses em que a Lei Geral de Proteção de Dados não incide, por exemplo, direito fundamental, a liberdade de informação, como é o caso da exceção da atividade jornalística, ou no interesse público relevante, por exemplo, as exceções à segurança pública e à defesa nacional. As hipóteses de tratamento de dados elas são expressamente elencadas nos artigos 7º e 23 da lei. A primeira delas, obviamente, é o consentimento, mas não apenas. Há uma previsão legal regulamentar de tratamento, a execução de políticas públicas, pesquisas, contratos, o exercício regular de direito, proteção da vida, tutela à saúde, proteção de crédito, interesse legítimo do controlador ou de um terceiro. E há princípios também que regem os direitos do titular de proteção de dados, aqueles princípios chamados ARCO, né? O acesso, o direito à retificação e outros. E também obrigações dos agentes de tratamento, como a obrigação de um controlador de dados criar um encarregado para receber pedidos, reclamações, comunicar-se com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não terá ingerência direta sobre a atividade do Poder Judiciário, mas que deverá manter um diálogo com o CNJ para que se crie um meio de aplicação adequada da lei à atividade jurisdicional. E, obviamente, os agentes de tratamento eles deverão adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou de tratamento inadequado ou ilícito dos dados pessoais. E tudo isso, obviamente, implica uma responsabilidade civil e administrativa de quem cuida desses dados pessoais. Foram essas preocupações e essas considerações que levaram, então, o CNJ ao editar a Recomendação 73 de 2020, em primeiro lugar, pedir aos tribunais, no exercício de sua autonomia, claro, que desenvolvam, cada um deles, um plano de ação que deve conter, em primeiro lugar, uma organização e uma comunicação de como incide a Lei Geral de Proteção de Dados naquele tribunal, naquela atividade jurisdicional. É preciso, por isso, que cada um dos tribunais faça um mapeamento preciso das atividades em que há tratamento de dados pessoais. É preciso também que se reconheçam os direitos do titular, que haja uma gestão do consentimento, que haja um cuidado com a retenção dos dados e cópia de segurança, que os contratos todos mantidos pelo tribunal sejam revistos, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, e que haja um plano de respostas a incidentes de segurança, que são inevitáveis, né? Como se tem visto no mundo digital, não é uma questão de se acontecerá algum incidente de segurança, é de quando acontecerá e, portanto, é necessário que haja um plano de contingência do tribunal. Esse é o primeiro eixo da Recomendação 73, que é o plano de ação. O segundo eixo é também uma indicação de que os tribunais devem, em seus sítios eletrônicos, informar as características básicas da Lei Geral de Proteção de Dados, os requisitos do tratamento legítimo de dados, as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares, inclusive indicando um acesso fácil para um formulário para que os direitos dos titulares de dados pessoais possam ser exercidos de maneira direta e não obtrusiva, de maneira mais simples. Por fim, a Recomendação 73
sugere ainda inconformidade com várias experiências internacionais que foram estudadas, sobretudo na Europa, claro. A publicação nos sítios eletrônicos da política de privacidade para a navegação, isso nós já temos visto em vários sites, depois, um pouco antes já, mas agora que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou finalmente em vigor no dia 18 de setembro, nós já encontramos nos sites uma indicação da aplicação da lei, da existência de cookies e da aceitação daquelas regras que são decorrentes da incidência da lei. E é preciso também, e fundamentalmente, que esses sítios eletrônicos dos tribunais contenham um registro da finalidade do tratamento daqueles dados pessoais, da base legal para o tratamento, uma daquelas 11 hipóteses a que eu me referia antes, né, de tratamento de dados pessoais, uma descrição dos titulares, categorias de dados, categorias de destinatários, transferência internacional, como é que a transferência internacional vai se dar, o prazo de conservação desses dados pessoais, quais são as medidas de segurança e qual é a política de segurança da informação. Ou seja, é muita informação, é muito detalhe, a adaptação talvez não seja tão simples quanto parece. É muito importante, portanto, hoje ouvir dois dos expoentes nesse processo de adaptação. A desembargadora Denise Frankowski, em Santa Catarina, já tem liderado o processo de adaptação de seu tribunal a essa nova realidade, assim como o juiz Fernando Tasso, em São Paulo, que recentemente também, na coordenação desse processo, em conjunto com seus pares e com o Tribunal de Justiça, por delegação da presidência daquele tribunal, levou a edição pelo tribunal de uma norma que já faz essa adaptação. Que eu conheça, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Santa Catarina, o Tribunal do Rio Grande do Sul também já tem normas detalhadas a esse respeito. Mas é claro que há muitas questões em aberto. Uma das questões difíceis que me parecem que aparecerão inevitavelmente nesse debate é a própria legislação brasileira, né? Se olharmos a Constituição e os códigos de processo civil e penal, a publicidade que se garante nessas normas é a publicidade dos atos processuais. Contudo, a partir de uma resolução do CNJ, que depois acabou invadindo também o campo legislativo, uma lei de 2019, que estende essa publicidade não apenas aos atos processuais, mas aos documentos constantes do processo. O que leva a uma questão difícil, porque esses documentos muitas vezes contêm dados pessoais que vão muito além da finalidade para o qual aqueles dados foram apresentados ao Poder Judiciário e dados de terceiros, e permitem a formação de perfis informacionais que são usados comercialmente para vários fins não previstos para aquele uso no Poder Judiciário, finalidades que muitas vezes podem prejudicar direitos dos titulares, podem permitir a discriminação dos titulares de dados pessoais, por exemplo, quando forem contratar um seguro, um plano de saúde, quando forem postular um emprego, algum benefício, ou mesmo quando forem pedir um empréstimo. É preciso, portanto, ter um cuidado muito grande, porque a realidade do mundo digital acabou com o que se chamava, nos Estados Unidos, já há 30 anos, há um célebre julgado da Suprema Corte que falava de uma opacidade prática. Os autos cartáceos, os autos de papel, impunham a todos aqueles que quisessem coligir os dados constantes deles, que eram públicos, os dados são públicos, né? Mas era preciso encostar a barriga no balcão, tirar uma foto, escanear. Era difícil, caro, custoso coligir esses dados, reuni-los e processá-los. Hoje é muito simples, hoje basta apertar um botão e se consegue isso rapidamente. Então,
o fim dessa opacidade prática impõe um ônus maior àquele que vai tratar esses dados. Essa é uma dificuldade grande que terá que ser levada em consideração pelo CNJ e pelos tribunais, na aplicação correta, né, desse novo direito, unificado agora por essa lei geral de proteção de dados pessoais. Uma outra dificuldade, claro, que também é diretamente relacionada a isso, é como gerir o uso da inteligência artificial, que é cada vez maior, cada vez mais importante, cada vez mais relevante e que aponta para caminhos novos. Realmente, eu também partilho de um certo otimismo que eu notei na palestra anterior, no sentido de que a inteligência artificial já é uma realidade e, com a pandemia, ela vai acelerar em alguns anos os processos inevitáveis de integração ao Poder Judiciário de ferramentas de inteligência artificial, sobretudo na mediação eletrônica. Pois bem, é preciso ter um cuidado grande ao adotar esses mecanismos com entusiasmo mesmo de inteligência artificial, que também haja uma obediência a princípios éticos. Para isso, também um outro grupo de trabalho no CNJ acabou por, brilhantemente, a propor um documento que se tornou a Resolução 332, que trata exatamente da ética na inteligência artificial no Poder Judiciário, adotando, grosso modo, as diretrizes já usadas pela União Europeia, pela OCDE, sobretudo com a possibilidade de auditoria daqueles algoritmos que são utilizados para evitar que os vieses cognitivos que inevitavelmente vão existir dentro desses algoritmos possam prejudicar os jurisdicionados. Uma outra preocupação também, e que também foi externada no nosso grupo de trabalho, o Fernando acho que poderá falar mais disso, porque ele participou, além de tudo, do subgrupo que acabou por trabalhar na recomendação 74 e na resolução 334 do CNJ, é a questão do acesso aos bancos de dados. Há um consenso de que as mais de 200 law techs e legal techs que já existem no Brasil e que certamente vão aumentar, terão um papel decisivo no desenvolvimento dessas ferramentas de inteligência artificial que vão ser decisivas para que o judiciário se torne realmente uma justiça digital. Elas é que vão criar novas ferramentas, vão superar desafios existentes. O Poder Judiciário já tem dado passos importantes por si só, com meios próprios, mas dificilmente poderá ele, sobretudo em tempos de severa contenção orçamentária, que já existem e que se avizinham e se tornarão mais severas ainda, essas restrições, é muito difícil que o Poder Judiciário possa endogenamente criar todas essas ferramentas. É fundamental, portanto, que haja esse desenvolvimento e, para isso, é preciso que haja critérios seguros para essas law techs, legal techs, terem um acesso livre, desimpedido, mas, ao mesmo tempo, seguro e obediente aos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como se vê na recomendação, isso será feito por meio de interfaces de aplicação, as APIs, né? E haverá também uma preocupação, obviamente, com os metadados, haverá, por força da Resolução 334, um comitê consultivo de dados abertos que deverá também levar em conta a proteção de dados. Então, já há, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, algumas iniciativas importantes para que se faça essa complexa adaptação do Judiciário à Lei Geral de Proteção de Dados e esse novo mundo da inteligência artificial com toda a sua complexidade. Com essas breves considerações, espero ainda estar dentro do tempo, eu novamente agradeço a oportunidade de voltar a participar da Expo Jude e devolvo a palavra ao nosso coordenador. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Parabéns pela brilhante palestra. Eu vou passar a palavra, então, para a desembargadora Denise Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também é encarregada lá naquele tribunal. Muito obrigado. É uma honra contar mais uma vez com a sua presença, desembargadora Denise. Muito obrigada, Piccolo. Bom dia a todos. É uma honra muito grande voltar à Expo Jude nesse ano novamente.
Obrigada pelo convite, obrigada por estar compartilhando esta tela hoje com pessoas tão queridas por mim, desembargador ministro Cueva e juiz Fernando Tasso, a quem tenho uma estima muito grande pelo trabalho e como pessoas que são. Vou entrar diretamente no tema, para não ultrapassar muito do tempo, e pretendo dizer a todos que estão nos ouvindo, falar sobre alguns aspectos práticos de implementação da LGPD, não somente nos tribunais, mas que podem ser aproveitados com certeza para a implementação nos órgãos públicos e até mesmo na iniciativa privada. Eu diria que, em primeiro lugar, que a LGPD não deve ser considerada por nós apenas uma nova lei, uma lei nova. Ela é muito mais do que isso. Ela vai provocar, e acho que o grande legado dela é nos deixar uma transformação cultural muito pontual com relação à proteção de dados e com relação à nossa guarda da privacidade. Tanto isso na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, principalmente na nossa vida pessoal. Isso porque nosso continente latino-americano vem de uma cultura propriamente de liberdade de expressão, ao contrário do continente europeu, que já desde os idos de 1953, do pós-guerra, sempre pregou e sempre teve uma preocupação enorme com relação à proteção de dados e à privacidade. Hoje, atualmente, eu diria que uma grande dificuldade para conhecer e para entender a LGPD é fazer com que as pessoas entendam que esse processo técnico de implementação e prático de implementação vai muito mais além do que somente uma adequação de TI ou de uma adequação de segurança de informação ou até mesmo simplesmente uma adequação jurídica. Depois de 1 ano e meio de estar trabalhando já com esse processo de implementação na minha organização, no caso, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu já consigo elencar alguns aspectos práticos que são relevantes para dar início a toda essa jornada. Eu diria, então, que a primeira providência que se teria que tomar hoje dentro de um Tribunal de Justiça para iniciar este processo seria reconhecer o tamanho de sua organização. No caso dos tribunais de justiça, verificar se ele é de pequeno, médio ou grande porte. Isso ajuda, esse reconhecimento de tamanho da organização, ajuda muito para se fazer todo o roteiro de implementação. Depois, eu diria que a quem está interessado em trabalhar com a lei deveria ter um pequeno grupo de trabalho, de 3 a 4 pessoas, já seria suficiente, e com esse grupo eles construiriam um projeto, um mini projeto, que poderia ser reproduzido para a cúpula da organização ou para a presidência do Tribunal de Justiça, uma conversa simples, rápida, onde nessa apresentação, se fosse utilizado slides, infográficos e textos objetivos, com certeza agregaria muita simpatia de todos os ouvintes. Aprovado esse projeto perante a cúpula, o passo seguinte seria a formação de um comitê gestor de proteção de dados. Esse comitê, então, seria composto, e isso vai depender do tamanho do tribunal ou do tamanho da organização, se ele é de pequeno, médio ou grande porte. Eu diria que de 7 a 10 pessoas seria um exemplo positivo de formação deste comitê. Cada membro desse comitê deve vir de setores diversos da organização, desde a cúpula até as suas diretorias, divisões ou departamentos. No caso do Tribunal de Justiça, hoje nosso grupo, nosso comitê, é de 7 membros, mas já estamos em vias de agregar novas pessoas para este grupo, porque agora já estamos sentindo a necessidade de agregar novas pessoas. Logo após, eu diria que seria de bom tom alinhar o conhecimento dos membros desse comitê com relação não só à LGPD, mas com a legislação GDPR, LAI, Marco Civil e a própria Constituição, Código Civil. Porque esse alinhamento faz com que todos naveguem na mesma, digamos assim, na mesma sintonia, com a mesma sintonia com relação
a LGPD. Por isso, eu sugiro que cursos de capacitação para os membros do comitê é uma atividade fundamental e deve, sim, ser realizada com o apoio da cúpula da organização ou da cúpula do dos Tribunais de Justiça. Se sua organização, quer seja tribunal ou um órgão público, dispõe de recursos financeiros para contratação de consultoria técnica externa que venha poder auxiliar no processo de implementação dentro da sua organização, você terá que começar a trabalhar um projeto básico que servirá de modelagem para o futuro processo licitatório que os órgãos públicos têm que se submeter para qualquer tipo de contratação. Mas, se seus recursos forem inexistentes ou escassos, não se preocupe. Com força de vontade e conhecimento adequado da LGPD e de processos de gestão, você mesmo assim conseguirá iniciar o seu processo de implementação da LGPD. A primeira tarefa, nesse momento, será fazer a nomeação do encarregado, que deverá, desde o início, acompanhar os trabalhos desse comitê que já teria sido constituído. Em seguida, também convém formatar um pequeno grupo de trabalho técnico que vai auxiliar não só o comitê, mas vai ser a extensão do braço do encarregado em todo esse processo geral de implementação. O ideal é que esses membros desse grupo de trabalho sejam de atividades diferentes dentro do tribunal ou dentro do órgão público, que sejam técnicos de TI, que sejam técnicos em segurança da informação e que tenham uma base jurídica e teórica boa da legislação envolvida. Nesse momento, então, você que está construindo essa implementação já pode contar com 3 figuras importantes, ou seja, você já tem um comitê gestor, com estrutura física, inclusive, você já tem a nomeação de um encarregado, que é o canal de comunicação entre as agências regulatórias também e com o controlador, e você já possui um grupo de trabalho que é o braço estendido também do encarregado, que é um grupo técnico que vai ajudá-lo nesse processo. Com essa estrutura, você já consegue construir um roadmap detalhado do seu projeto de implementação em fases e frentes. No exemplo do TJSC, nós dividimos o nosso roadmap em 3 fases. A primeira de preparação, segunda de implementação, segunda e terceira de gerenciamento. Cada fase dessas foram divididas em 2 frentes, uma frente jurídica e administrativa e outra frente tecnológica e de segurança de informação. Feito um roadmap pelo grupo de trabalho, este deverá ser homologado pelo comitê gestor para que você consiga dar o start efetivo para o projeto de implementação da LGPD dentro de sua organização. Dentro desse cenário, uma das primeiras atividades que deverá ser feita deverá ser a aprovação de um canal, de um fluxo e de um formulário que possa vir recepcionar todas as reclamações ou requisições por parte daqueles titulares de dados pessoais dentro da sua organização. Isso deve ser construído de forma imediata. Aqui faço um ponto de grande reflexão. Será preciso desenvolver, para que esse projeto tenha absoluta segurança, uma ferramenta tecnológica precisa de autenticação dos titulares dos dados pessoais que venham a fazer essas requisições. No mercado, já existem algumas empresas, algumas ferramentas muito interessantes. Mas se sua organização não dispõe de recursos, tente elaborar com o pessoal mesmo de TI que compõe a sua organização, o seu tribunal, uma ferramenta similar. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já está trabalhando nessa ferramenta e, por enquanto, para dificultarmos alguma espécie de fraude, nós utilizamos nesse formulário a disposição e a concessão por parte do titular do nome de sua mãe,
que é apenas uma dificuldade, mas somente isso não vai ser ainda suficiente para termos uma segurança. A ferramenta de autenticação, com certeza, será fundamental para guardar a total segurança desse titular dos dados e para quem fornece essas informações. Nos tribunais de justiça, quem sabe o próprio CNJ possa auxiliar os tribunais no desenvolvimento dessa ferramenta que pode se tornar padrão em todos os tribunais, em todas as cortes do país, para que o titular exerça com absoluta segurança os seus direitos dispostos na lei, no artigo 18. A partir desse momento, com certeza a organização já vai ter vários entregáveis que começarão a surgir. O primeiro, vou dar aqui alguns exemplos práticos, que é fazer a identidade visual deste grupo de trabalho. Isso é importante para que você utilize nos eventos e nos documentos que saiam desse comitê, deste grupo de trabalho. A segunda providência é a elaboração de um grande hot site no portal da sua organização, no portal principal, que contenha o máximo de informações a respeito de links sobre a LGPD, links que contemplem o trabalho do comitê, informações sobre o comitê e, absolutamente importante e urgente, links que contenham o canal direto com o encarregado, com todas aquelas informações que a LGPD, no artigo 41, parágrafo 1º, exige que o encarregado tenha na sua organização e de forma externa. No caso do TJSC, esse hot site já entrou em vigor no dia 17 de agosto de 2020 e escolhemos essa data como simbologia da data em que deveria ter sido realmente colocada em vigor a LGPD. Nos tribunais de justiça, convém ainda solicitar à Corregedoria Geral de Justiça para que haja modificação nas tabelas processuais. As tabelas processuais junto à Corregedoria são segmentadas em 3 fases, em procedimentos, classes, assuntos e assuntos complementares. Seria de bom tom que solicitasse que a Corregedoria modificasse essas tabelas com relação aos assuntos suplementares, incluindo esses assuntos, para que todos os advogados do seu estado ou fora dele possam ajuizar ações já contendo o assunto LGPD e já contendo o assunto privacidade. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, isso já está em vigor desde o dia 17 de agosto de 2020, e digo aos senhores que mesmo antes da lei entrar em vigor, já tínhamos 3 ações que tinham dado entrada em comarcas diversas. Hoje já possuímos, com o relatório que consegui ontem, fidedigno, já temos 10 ações em 8 comarcas distintas do nosso Tribunal de Justiça com esses assuntos efetivamente alinhados. Isso dá um conforto muito grande para os advogados que poderão distribuir essas ações direcionadas para a solução desses problemas. O ideal no futuro seria que o CNJ autorizasse os tribunais a mexer nos procedimentos e também nas classes processuais para ainda mais conforto a todos os advogados que trabalham com essa área específica. É preciso também, como bem já lembrou o ministro Cueva, introduzir o aviso de cookies no portal principal e introduzir de forma que, de qualquer forma que eu acesse esse portal, eu tenha visualizado esse aviso de cookies. O Tribunal de Santa Catarina já introduziu esse aviso desde o dia 26 de agosto de 2020. É preciso ainda organizar um grande plano de conscientização da LGPD internamente com os membros da sua organização. Essa também é uma das grandes missões que cabe ao encarregado. Iniciando-se sempre pela cúpula e atingindo todos os departamentos, diretorias e divisões dos tribunais ou mesmo do órgão público. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já deu início a esse grande processo no dia 8 de setembro e pretendemos terminá-lo no dia 26 de outubro. Em conversas que faço todas as segundas e terças e sextas-feiras, pelo período de 20 minutos, com várias entidades, né, com vários departamentos do tribunal. Por um tempo curto, por um tempo apenas de 20 minutos, cravados e exatamente 20 minutos.
Hoje eu posso noticiar já a vocês que, de forma oficial, já temos 845 pessoas sensibilizadas e já temos como respostas 815 formulários que também foram distribuídos por ocasião dessas conversas, que eu já explico em seguida. Na Justiça de Primeiro Grau, vamos inaugurar esse processo de conscientização no dia 29 de outubro e teremos até meados de novembro já todo um mapeamento de dados também na Justiça de Primeiro Grau. Nessas pequenas reuniões, nós distribuímos um questionário que vai através de um link. E esse questionário foi feito com 17 perguntas de múltipla escolha, com prazo de 5 dias de devolução, e todas as informações ali contidas, especialmente aquelas informações de caráter pessoais, estão sendo todas de forma anonimizadas. Eu não posso acessar a informação de uma pessoa da organização, eu só posso acessar essa informação em grau de estatística. Por que esse questionário é importante? Porque ele nos dá a visão total dentro da organização da qualidade e da quantidade de dados sensíveis e de dados pessoais que fazem um fluxo dessa informação de forma interna e de forma externa também dentro do tribunal. O mapeamento também serve para que a gente possa fazer, possa traçar uma bússola, ter um norte para a aplicabilidade do nosso processo de implementação. Também vamos fazer a interconexão desses dados numa grande plataforma de BI, que vai ainda facilitar a visualização dessa nossa estatística. Desembargadora, um minutinho mais para a gente fechar o termo. Ok, Piccoli, não sei se consigo, mas vou tentar. Alguns setores também ainda terão que ser visualizados com relação a esta quantidade, e essa quantidade vai servir de dados pessoais, vai servir de norte para que a gente inicie o processo de implementação. Além disso, sugiro que se escreva uma política de privacidade, tanto para o site quanto para a organização de forma interna. O Tribunal de Justiça já escreveu essas duas políticas e já está em vias de aprovação pela presidência do nosso Tribunal de Justiça. Após o mapeamento, nós teremos que fazer análise imediata da vulnerabilidade de riscos da organização, é necessário fazer avaliação de sistemas e de sua segurança, e já nessa fase já recomendo uma revisão, uma grande revisão do roadmap inicial feito pela sua organização. Também é interessante e importante que se faça a capacitação dos magistrados. Isso já está sendo feito pelo Tribunal de Justiça, onde faremos um curso que vai dar início para os magistrados, não só de Santa Catarina, mas para todo o Brasil, que terá início no dia 9 e terminará 9 de novembro e terminará no dia 7 de dezembro. Isso em convênio com a Academia Judicial. Depois vamos fazer projetos pilotos internos e externos de aplicabilidade desta implementação, principalmente no que se refere à publicidade de acordos, que eles estejam em compliance com a LGPD. Já finalizando, também digo que nós deveremos sempre estar em compliance com todas as recomendações e com todas as resoluções que venham do CNJ e agora também que virão com certeza da ANPD. Em conclusão, eu digo para os senhores que a jornada de implementação é intensa e ela é permanente, mas eu digo que com disposição, coragem e engajamento de todos, ela é possível sim, e a custo inclusive zero. E como já disse Steve Jobs, e eu carrego essa frase sempre comigo, as pessoas que são loucas o suficientes para pensar que podem mudar o mundo são aquelas que efetivamente o fazem. Então, mãos à obra, muito trabalho pela frente e muito sucesso nos projetos de implementação de todos os órgãos públicos. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Denise, brilhante como sempre, obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e o grande trabalho que vem realizando aí no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos agora então passar a palavra para o juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Tasso, que também é coordenador, né, do grupo encarregado naquele tribunal. Doutor Fernando Tasso, muito bom dia, muito obrigado. Estamos felizes em recebê-lo aí no Expo Júri. Obrigado por estar conosco.
Muito obrigado, Piccoli. Bom dia a todos. Na sua pessoa, agradeço a organização do evento e o convite que nos foi estendido. Saúdo também aos dois queridos participantes deste painel, o ministro Vilas Boas Cueva, nosso mentor no grupo de trabalho junto ao CNJ, e a desembargadora Denise Frankowski, que além de uma querida amiga, é também uma luz que nos guia nesse caminho, por vezes tortuoso. A minha fala, eu não teria nada a acrescentar à fala do ministro Vilas Boas Cueva e à fala da desembargadora Denise. Portanto, a minha proposta seria trazer um enfoque sobre os desafios na implementação da governança de dados em um tribunal de grande porte. Grande porte, segundo Justiça em Números do CNJ. É um grande tribunal, um tribunal de grande porte, que traz consigo um problema visceral, escala. O problema do Tribunal de Justiça é a sua magnitude, é o seu tamanho. E se depara com uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é pródiga em estabelecer deveres, ou seja, o que devemos fazer, e muito pobre em fazeres, ou seja, como devemos fazer. Daí a pertinência e a oportunidade desse grupo de trabalho que foi capitaneado pelo ministro Vilas Boas Cueva, pelo conselheiro Rubens Canuto e por toda a equipe de trabalho valorosíssima que se debruçou sobre esse problema de não ter direcionamento dos fazeres, de como fazer no plano tático, para aí sim estabelecer um mínimo, um conteúdo mínimo necessário rumo à governança de dados em conformidade com a LGPD. Então, eu vou abordar apenas 3 aspectos, para ser bastante sucinto, que são 3 aspectos que trouxeram um especial desafio naquele que é o maior tribunal em termos de tamanho, não em termos de prestígio, nada disso, porque todos têm o seu grande prestígio e gozam de grande prestígio não só no grupo de trabalho, nos tribunais superiores e no CNJ. Mas esse desafio é advindo da escala. E o primeiro deles foi o de como estabelecer essa estrutura de governança da LGPD dentro de um tribunal composto por 2.500 juízes, 41 mil servidores, 9.800 estagiários e 9.500 terceirizados, nessa família de 61 mil pessoas, do balcão para dentro, digamos assim. A estrutura de governança, ela passa, como a desembargadora Denise já muito bem colocou, no estabelecimento de um encarregado. No entanto, uma família desse tamanho, ela demanda que esse encargo não fique somente sobre os ombros de uma única pessoa, ou de poucas pessoas. A inspiração que o Tribunal de Justiça de São Paulo seguiu foi na própria ANPD, que é composta por 5 diretores recentemente nomeados, vimos ontem na publicação extraordinária no Diário Oficial da União. Conquanto o artigo 5º, inciso 8 da LGPD, fale em pessoa indicada, em seu singular, uma interpretação possível seria de identificar no encarregado uma única pessoa natural, uma pessoa jurídica, ou ainda um serviço, como o encarregado como serviço, ou DPO as a Service, como já se conhece na Europa e em outras terras, não é? Portanto, o nosso órgão encarregado contemplou 4 desembargadores que, de uma certa forma, representam cada uma das seções temáticas do Tribunal e a Corregedoria Geral de Justiça, e aqui eu me refiro ao direito privado, ao público, ao criminal e à Corregedoria, coordenado por mim, que, vamos dizer, apenas encaminho os trabalhos nesse órgão encarregado e promovo o debate nesse ambiente. Por quê? 5 diretores na NPD, 5 encarregados no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi uma inspiração de representatividade de todos os temas tratados, não é? E como uma forma também de promover o debate frutífero entre verdadeiros formadores de opinião dentro do tribunal, que são os desembargadores que compõem o órgão encarregado. A LGPD também não menciona a criação de um comitê gestor de privacidade e proteção de dados pessoais. E é nesse sentido que, em sendo pobre nos fazeres, ou seja, em como fazer, que nós criamos essa estrutura, esse barramento que está abaixo do órgão encarregado, justamente para provê-lo de informações necessárias para bem executar a sua tarefa. A inspiração, mais uma vez, aqui foi tirada do modelo multissetorial do Comitê Gestor da Internet do Brasil, não é? E passou a eleger pontos focais nas diversas áreas administrativas e judiciais
para que fossem o que já se denominou na doutrina nos privacy champions, né, que seriam aqueles representantes da privacidade em cada setor. O nosso Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados, como não poderia deixar de ser, tem o tamanho do tribunal. Somente nele são 30 membros. É algo, se poderia dizer, demasiado para qualquer outro tribunal, mas para o Tribunal de São Paulo realmente trata-se de uma absoluta necessidade, sob pena de não termos a capilaridade necessária para chegarmos até as atividades que efetivamente tratam os dados pessoais e dados sensíveis do cidadão, que é o destinatário da nossa atividade, que é prestar jurisdição. Finalizado esse primeiro aspecto, eu parto para a questão da garantia de direitos, e aqui eu pego o gancho da desembargadora, que fala sobre a necessidade de uma ferramenta de validação de acesso. Percebam a seguinte situação, em que uma pessoa, se dizendo ser outra, pede para que o tribunal entregue a ela, que não é efetivamente a pessoa, os dados daquela pessoa por quem ela se passa. O tribunal, não tendo uma forma competente, uma forma efetiva de validá-la, pode estar, a pretexto de garantir o direito de acesso, estar violando. Portanto, essa porta de entrada perpassa por questões técnicas, mas também procedimentais, que são de fundamental importância. Então, quando instituído o encarregado no Tribunal de Justiça de São Paulo, esse foi o tema da nossa primeira reunião. Ora, como faremos para validar esse ingresso? E muitas abordagens foram colocadas, e eu tenho certeza que essa é uma dúvida que permeia todos aqueles que se dispõem a implementar uma governança de dados no tribunal. E eu trago aqui como um compartilhamento de experiências que se questionou a possibilidade de se recorrer a ferramentas de validação privadas, como, por exemplo, Google, Facebook, da própria Amazon, e isso foi descartado por uma questão natural. Isso, além de gerar a dependência tecnológica, isso geraria a imposição no cidadão de contratar um serviço, ainda que gratuito, muito embora saibamos que nada é gratuito, não é? Para acessar um serviço público, o que pela sua essência já é descartável. Fomos então para as ferramentas públicas. Por que criarmos uma nova se já tivéssemos uma à disposição? E aí vimos as boas experiências com a ferramenta do gov.br. Todos sabemos que se desejássemos ter uma CNH digital, um certificado de registro e licenciamento de veículo digital, basta que façamos o cadastro e a autenticação, inclusive biométrica, na ferramenta gov.br. E os seus requisitos de implementação por API, como mencionado pelo ministro Cueva, estão à disposição e absolutamente bem documentados. No entanto, por ainda não ser algo, digamos assim, usado maciçamente, partimos para uma nova abordagem. Cogitamos também num convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, que detém talvez um dos bancos de dados mais puros a respeito dos dados pessoais, porque dele provém, inclusive, os dados de cadastro do cidadão, o CPF, não é? Então, seria uma excelente fonte para consumo desse dado. No entanto, dada a iminência da entrada em vigor da LGPD, como aconteceu, não é? Que aconteceu para alguns de uma hora para outra, né? Nós tínhamos que implementar algo factível e utilizável desde logo. Portanto, voltamos à velha fórmula de que a validação para a requisição e a remessa eletrônica de documentos, a ser feita de uma forma absolutamente segura, seria pela certificação digital. Mas também todos sabemos que nenhum por cento da população possui a certificação digital. Portanto, para que possamos permitir o acesso e a garantia de direitos, a salvaguarda de direitos do cidadão, optamos por que a solicitação seja feita eletronicamente e a entrega dessas informações seja feita fisicamente, mediante a validação dos documentos presencialmente. Pode parecer um pouco arcaico, mas isso nos dá a dimensão, nos dá a penetração e a possibilidade de, desde logo, já começar a entregar esse serviço. E ainda no ramo da garantia de direitos, a questão do fluxo das demandas, como a desembargadora muito bem disse. Existe o fluxo da ouvidoria, dos pedidos de ouvidoria, os fluxos de LAI, Lei de Acesso à Informação, que trata dos dados abertos, que é muito semelhante à questão da LGPD, mas é sua irmã gêmea. Eu costumo dizer que uma está para a outra como a goiabada para o queijo, porque a LAI trata dos dados abertos, dos dados disponíveis, acessíveis por obra
do próprio ente público, a transparência, direta, e a transparência indireta, que seria aquela mediante solicitação. Portanto, tudo deve passar pelo encarregado, e foi essa a premissa que adotamos. Porém, nem sempre passará pelo comitê gestor. Eu exemplifico. Suponhamos questões que já sejam apenas de direito, da possibilidade ou não de acesso, sem necessidade de, digamos assim, ir à base de dados, não é? Bastando uma mera requisição para que ela aconteça. Isso é tratado em nível apenas do encarregado e, inclusive, da repetição dessas demandas, identificamos como sendo proveitosa a emissão de súmulas. Por quê? Precisamos fazer a gestão de demandas repetitivas. E todas essas respostas dadas ao cidadão pelo encarregado serão integradas numa base de conhecimento, para que justamente, e na ideia da própria LGPD, esse conteúdo não se perca e, ao contrário, demonstre a boa-fé e a aptidão em prestar o serviço à autoridade nacional ora constituída. Finalmente, a questão do mapeamento de dados. A desembargadora Denise colocou isso de uma forma bastante detalhada e eu faço coro à fala dela para dizer que essa é talvez a área ou a atividade mais dolorida de toda a parte da implementação. E por quê? Muitos dizem, eu vou primeiro analisar as bases de dados, eu vou analisar os sistemas. Eu tenho aqui um arquivo com diversos processos arquivados. Pessoal, não é por aí. Nos parece ser que o modelo europeu, o modelo espanhol, que nos foi proposto pela recomendação a que o ministro Cueva fez referência, é o modelo espanhol, que foca no quê? Na atividade de tratamento de dados. Através da atividade de tratamento de dados, uma das perguntas e um subitem seu é justamente em que meio está essa informação que é tratada. Então, aí sim, se identificar a partir da atividade o meio físico, digital ou qualquer que seja, e aqui entra o microfilme, papel, nuvem ou data center próprio, por exemplo, não é? Então, essa dificuldade em talvez tentar abraçar uma atividade intangível, por tão grande que se demonstre, a partir da identificação da atividade de tratamento de dados, ela se mostra factível. E o foco também no risco. Todos esses dados coletados, eles são coletados e são interpretados a partir do risco. Portanto, dados compartilhados, dados sensíveis, dados que estão em mais de uma base de dados, em mais de um meio, são os primeiros que serão abordados. Por quê? A partir de um mapeamento, o seu fruto mais imediato é justamente a possibilidade de identificar o que merece uma maior e uma primeira atenção. Então, esse foi o nosso enfoque. E as etapas, não é? Quando fazemos um mapeamento, naturalmente, essa primeira coleta de todas as atividades, esse mapeamento, ele se destina unicamente a fazer com que o gestor se depare quais são suas atividades que fazem o tratamento de dados pessoais. Porque muitas vezes não se tem essa percepção de que se está tratando dados pessoais em determinada atividade. Por exemplo, o cerimonial de um tribunal trata dados pessoais, a biblioteca trata dados pessoais, a corregedoria trata dados pessoais. A segunda fase desse mapeamento seria a normalização desses dados. Então, enquanto um responde que o dado está em meio físico, o outro responde que está em papel, o outro responde que está em meio analógico, é necessária a normalização da nomenclatura para se conseguir tratar isso de uma maneira padronizada, tabelada, estruturada. E, finalmente, uma vez que se tenham esses dados normalizados, partimos para a terceira e última fase, que é a conformação, que é justamente fazer a observância dos 11 princípios de proteção de dados, aqui com foco à finalidade e à necessidade, expurgando dados que não sejam necessários e atrelando bases legais e finalidades a cada uma das atividades. Portanto, já finalizando a minha fala, o que eu tenho a dizer é que, naturalmente, se trata de um trabalho de muitas mãos e muitas cabeças. E 3 aspectos absolutamente importantes são, o primeiro deles, o patrocínio pela alta administração. Como dito, se a alta administração não se sensibiliza com a criticidade, com a importância do tema, certamente isso não acontecerá e a implementação não terá o sucesso que se vislumbra com um plano de sucesso.
Segundo aspecto é a gerência. É como a desembargadora disse, o ministro também, há que se estabelecer papéis definidos, uma matriz de responsabilidades, um comitê nomeado para isso, um encarregado que será o responsável por isso. E, finalmente, o engajamento. O engajamento que é a aptidão de fazer com que, desde a alta cúpula até o funcionário que exerce a atividade mais granular, tenha ciência da criticidade, da importância de bem tratar os dados pessoais. Então, com isso, eu encerro minha fala, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para o Pico. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando Tasso, muito obrigado. Os três foram brilhantes, trouxeram incríveis informações e reflexão sobre esse momento, né? Aliás, que dia apto, que dia muito bem, deu uma super coincidência, né? A publicação da portaria 212, Exato. Criando o grupo de trabalho, a nomeação dos diretores da ANPD. A pergunta que eu gostaria de passar para os senhores é sobre quais são os próximos desafios a partir de agora, já que temos a resolução 332-EIA, temos a 331 dos dados, a 334, né, que são dos dados abertos, tem uma série de implementações e resoluções. Pois bem, eu acho que já está, tem bastante resoluções e essa parte legal me parece que está bem construída. Quais são os próximos desafios a partir de agora para que a gente possa ter êxito nas implementações de LGPD nos tribunais brasileiros? Começando com o ministro Ricardo Cueva, por favor. Me parece que exatamente essas questões que foram abordadas pela desembargadora e pelo juiz Fernando Tasso são difíceis. O acesso, né? Como se validar o acesso e como garantir depois que haja uma pseudonimização ou anonimização daqueles dados pessoais, né? E uma questão que também se colocará no futuro, me parece, é de se as decisões judiciais deverão, assim como na França, serem também pseudonimizadas ou anonimizadas, e se os magistrados que prolatam essas decisões também deverão ser, de alguma maneira, anonimizados, não para a proteção de si próprios, mas para a proteção, como na França, numa lei que já foi declarada constitucional pelo Conselho Constitucional da França, para a proteção do sistema de justiça. Ou seja, em outras palavras, como é que nós vamos conciliar o desenvolvimento dos modelos de justiça preditiva, né, que me parece que vão acontecer mais rapidamente do que se podia imaginar, assim como hoje estamos julgando por videoconferência, estamos desenvolvendo plenários virtuais, como as plataformas de mediação online vão rapidamente se expandir, e os modelos de justiça preditiva vão vingar, me parece, como conciliar esses dois mundos, né? O avanço digital com as vantagens que ele traz, que é maior isonomia, maior uniformidade, o fim de uma certa loteria judiciária, um acesso mais amplo à justiça e, ao mesmo tempo, a proteção de dados pessoais, que envolve várias dificuldades operacionais. Eu acho que essas duas, acesso, como garantir essa validação do acesso para evitar o uso abusivo daqueles dados pessoais, né? Daquele tesouro contido nas bases de dados dos tribunais, e de outro, como anonimizar, pseudonimizar, ou como dispor desses dados também, qual o ciclo de vida desses dados, porque, afinal de contas, tem uma dimensão também da preservação da memória histórica. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, gasta uma fortuna para preservar os autos físicos que, de algum modo, garantem a preservação da memória e a criação de narrativas futuras de como foi a história, né? O fato de Rui Barbosa ter queimado todos os arquivos da escravidão do Ministério da Fazenda à época, do início da República, para evitar ações indenizatórias, teve um custo muito grande para exatamente o retrato da escravidão no Brasil. E assim vai, né? O fato de um torneiro mecânico que perdeu o dedo não ter mais aqueles autos existentes hoje também teve um custo. Não se sabe exatamente como foi aquele acidente de trabalho.
E por aí vai. Então, eu não quero me alongar, acho que são algumas das questões que poderão surgir e certamente a desembargadora Denise e o juiz Fernando Tasso poderão trazer outros desafios. Muito obrigado, ministro. Parabéns mais uma vez. Por favor, desembargadora Denise, a palavra está contigo. Seu microfone, desembargadora. Desculpe, Piccoli. Eu penso que o grande desafio principal, eu estou percebendo isso, digamos, diariamente, quando converso com as pessoas para sensibilizá-las a respeito da LGPD, é justamente fazer com que as pessoas assimilem essa possibilidade de transformação cultural, não só no seu trabalho, na sua organização, mas principalmente na sua vida pessoal, que elas passem a ter um cuidado com seus dados pessoais, com a sua privacidade, para que a gente não disponha mais desses dados sem conferir os perigos que o tratamento indevido desses dados pode nos causar. Da parte tecnológica, eu faço maior referência ainda a esse processo de autenticação, que hoje eu diria que é uma das preocupações que às vezes me roubam o sono durante a noite, em pensar que eu estarei podendo dar dados a uma pessoa indevida. Então, acho que o desenvolvimento dessa ferramenta sem dúvida, assim, primordial para todos os tribunais, para que se alinhe. E acredito também que a questão da tecnologia ela vai nos ajudar muito também nessa padronização para as cortes, porque ela vai poder utilizar-se de sistema, nós vamos poder compartilhar esses aprendizados que nós temos tendo, né, num tribunal ou 2, 3, 4 específicos um pouco mais à frente, e a gente vai poder compartilhar com os demais colegas dos outros tribunais para que a gente se alinhe numa, digamos assim, numa toada só de decisões, como muito bem falou o doutor Fernando Tasso, e já temos assim decisões repetitivas, já padronizadas, que isso não nos roubem maiores tempos. Mas acho que o grande diferencial, o grande paradigma que nós vamos deixar, inclusive, para as próximas gerações, é promover não só a adequação técnica, mas promover a adequação cultural da LGPD no mundo que nos cerca, quer seja profissional, quer seja pessoal. Muito obrigado, desembargadora Denise. Vou passar a palavra, então, para a gente fechar esse nosso bate-papo para o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Fernando Tasso, por favor. Piccoli, eu acho que a minha fala já foi recheada de desafios, não é? Mas eu proponho dar um passo atrás para tratar de um plano um pouco mais genérico. Me parece que os dois grandes desafios serão a sensibilização com a criação de uma cultura de proteção de dados, não é? Coisa que nós não temos, e não por qualquer outro motivo, mas por uma falta de vivência nisso. Miguel Reale Júnior já escreveu a teoria do fato, valor e norma, a teoria tridimensional do direito, não é? Nos foi colocada uma norma sem a prévia introjeção do valor da proteção de dados, não é? Portanto, isso plasmou um fato, ou seja, temos aqui uma lei, temos que aplicá-la, não é? Portanto, a sensibilização de todos os stakeholders, todos aqueles que lidam com dados é muito importante. Isso, e, em segundo lugar, a questão da padronização. Enquanto a Comunidade Europeia tem o Regulamento 1725 de 2019, que destina-se justamente aos entes públicos submetidos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós não temos uma legislação de igual envergadura. Portanto, me parece que o CNJ terá uma difícil e importantíssima tarefa em talvez desenhar algo parecido com isso. Para quê? Para que, pelo menos no âmbito do Poder Judiciário, tenhamos uma uniformidade respeitosa, uma uniformidade que venha a entregar o melhor serviço jurisdicional com responsabilidade e absoluta transparência, que é um dos pilares da prestação jurisdicional e o que legitima o seu exercício. Então, muito obrigado, doutor Fernando Tasso. Mais uma vez eu agradeço ao ministro Ricardo Cueva, à desembargadora Denise e ao doutor Fernando Tasso pelo brilhante painel, pelo conjunto de informações que trouxeram, pela contribuição ao nosso público do ecossistema de justiça. Muito obrigado. Gostaria de deixar esse abraço para vocês, abraço virtual, já que presencialmente a gente não pode se encontrar por enquanto, mas
foi uma honra contar com a presença de vocês, fica essa homenagem aos três. Muito obrigada. Até logo, até a próxima oportunidade, então. Até mais.